Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos estudar a lição de número 10, Aspectos da obra redentora de Jesus Cristo. Antes de iniciarmos a lição, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva, marque o sininho para receber as notificações, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, seus colegas de sala, a fim de que outros possam também ser alcançados por esta lição. Nós vamos estudar nessa lição a continuidade do que vimos em 3 lições anteriores sobre a salvação. E nós vamos ver os aspectos que envolvem essa salvação do ponto de vista do relacionamento. E nós vamos ver, em primeiro lugar, que o homem pecador, ele estava devedor a Deus, porque o pecado agride a santidade de Deus e, portanto, o homem se torna culpado, merecendo uma pena, porque Deus, que é justo, estabeleceu a devida pena para o pecado, e o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ele estava dizendo que todos os pecadores vão receber como justo castigo a morte por causa do seu pecado. E o que Jesus fez foi assumir a nossa culpa, tomando o nosso lugar e levando sobre si a pena que era nossa. Essa obra é o que a Bíblia chama de justificação, ou seja, cada pecador que recebeu a Cristo como seu Salvador e nele foi operada a obra da propiciação, da remissão, da redenção, da regeneração, também foi livre da pena da morte que estava sobre ele, porque foi justificado em Jesus Cristo. E é exatamente isso que a justificação vai fazer. Ela significa que Jesus, como nosso advogado, defendeu a nossa causa e não somente isso, ofereceu-se para, em nosso lugar, receber sobre si a pena e o castigo que era nosso. Paulo escreve aos Coríntios, 2 Epístola 5:21, dizendo: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele se cumprisse a justiça de Deus. Ou seja, um Deus que é justo, teve a sua justiça devidamente reconhecida e satisfeita em Jesus Cristo, porque ele levou sobre si o nosso castigo e então nós fomos livres, porque o castigo que era nosso caiu sobre ele. O profeta Isaías diz que ele levou sobre si os nossos pecados e por isso nós fomos perdoados. E agora, justificados diante de Deus, Deus olha para nós como se nós nunca tivéssemos cometido nenhum pecado e nenhuma pena há mais para nós. Daí porque o apóstolo Paulo diz aos Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A justificação, ela vai também nos promover um novo relacionamento com Deus, que é nos inserindo na família de Deus através da adoção. Ou seja, uma vez que agora Deus olha para nós como se nós não tivéssemos mais pecado, ele também resolveu nos inserir na sua família, porque a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele foi feito o primogênito entre muitos irmãos, porque nós que éramos peregrinos e forasteiros, agora somos da família de Deus. Ou seja, Deus nos fez filhos dele por causa da morte de Jesus Cristo por nós. E agora o apóstolo Paulo diz que nós, pelo Espírito Santo que gera em nós essa condição de sabermos que somos filhos, agora nós chamamos Deus de Abba Pai. Ou seja, o espírito de adoção que nos leva a reconhecer Deus como Pai, nos leva também a reconhecer um cristão como nosso irmão em Jesus Cristo. Essa comunhão que há entre os crentes, e mesmo viajando para outros países ou conhecendo cristãos que nunca viram, o momento que se apresentam, que se saúdam, já gera a comunhão que há entre irmãos, porque pertencemos à mesma família, a família de Deus,
E ao mesmo tempo isso nos dá a condição de entrarmos na casa de Deus e termos comunhão com Deus sem protocolos, porque agora somos filhos. E o filho deita-se no colo do pai e fala com o pai a qualquer momento, sem qualquer protocolo, porque agora nós somos filhos de Deus, aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, como diz o evangelista João. E uma vez que agora nós fomos salvos, redimidos, reconciliados e inseridos na família de Deus, agora também é o próprio Deus quem mantém-nos nessa condição de salvação. Porque não só nós fomos salvos por Jesus Cristo, mas também perseveramos na salvação por causa da morte de Jesus Cristo. Não é por nossa força ou por nossa capacidade, mas a perseverança dos santos é por causa da graça de Deus que operou em nós por causa do sacrifício de Jesus. Ou seja, Jesus morreu não só para nos salvar, mas para nos conduzir a Deus e nos manter salvos, e é essa graça que nos mantém por causa do amor de Deus e da obra de Jesus Cristo, é que nós vamos continuar salvos para chegar no céu. Salvação, portanto, não é uma brincadeira de eu estou salvo agora e de repente eu já estou perdido porque eu pensei alguma coisa. Não, não depende de nós. A salvação depende de Jesus Cristo e da salvação que foi provida por Ele. Claro que nós devemos andar em novidade de vida, andar em santificação e fazer a vontade de Deus. Mas nós somos salvos e sustentados na salvação por causa da obra de Jesus Cristo por nós. Não por nossa força e nem por nosso mérito, mas por Jesus Cristo que morreu por nós e garante a nossa permanência no corpo de Cristo, a igreja, até chegarmos nos céus. Deus abençoe a todos. Até a próxima lição.